Olá, futuro servidor, futura servidora. Eu sou seu professor aqui do Doutor da Lei e hoje nós vamos mergulhar num tema fundamental, o regimento interno da Assembleia Legislativa de Rondônia. Vamos analisar os artigos 1º a 3º, que são a base de tudo. Vamos entender onde o Poder Legislativo se reúne, qual o seu calendário de trabalho e como uma legislatura realmente começa. Preparados? Então, vamos juntos! Pessoal, esse tema é absolutamente crucial para o seu concurso. Entender como funciona a sede, o calendário e as sessões que dão o pontapé inicial na Assembleia é o alicerce para entender todo o resto do regimento. Então, vamos focar nos detalhes, naqueles pontos que as bancas adoram cobrar. Ah, e antes de começar, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e depois dá uma olhada no link da descrição que tem um material completo esperando por você. Bem, o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Primeiro, vamos falar da sede da Assembleia. Depois, a gente entra no calendário legislativo. Em seguida, vamos ver as sessões preparatórias e como funciona a posse dos deputados. E para fechar com chave de ouro, aquele resumo com os pontos mais quentes e uma questão comentada para a gente fixar o conteúdo. Vamos começar pelo começo, certo? Nosso primeiro ponto: onde é que o Poder Legislativo de Rondônia atua? Antes da gente pensar no que, a gente precisa saber o onde. O artigo 1º do regimento vai definir exatamente esse espaço físico, que é o ponto de partida para toda e qualquer atividade parlamentar. A regra geral, que está lá no caput do artigo 1º, é bem clara e objetiva. A sede da Assembleia Legislativa é o Palácio Marechal Rondon, que fica na capital do estado, Porto Velho. Simples, né? Pois é. Mas fica a dica. Banca de concurso raramente cobra a regra. O que eles amam de paixão são as exceções. E é exatamente nelas que a gente vai focar agora. Mas calma lá. Antes de pular para as exceções, a gente precisa dominar dois termos técnicos que são essenciais para entender o que vem pela frente. Primeiro, ad referendum. O que é isso? Significa que uma decisão é tomada de forma provisória, mas ela ainda depende de uma aprovação posterior para se tornar definitiva. E o segundo, que é muito, mas muito cobrado, maioria absoluta. Cuidado aqui, não é a maioria dos deputados que estão ali presentes na sessão. É o primeiro número inteiro acima da metade de todos os membros da casa. Se a Lerró tem 24 deputados, a maioria absoluta é 13. Entender essa diferença é vital para não cair em pegadinha. E aqui estão elas, as famosas exceções do artigo 1º. A Assembleia pode se reunir fora da sede? A resposta é sim, mas não é de qualquer jeito. Precisa ter um motivo relevante ou de força maior. A decisão inicial é da mesa diretora, só que ela precisa ser confirmada, ou seja, ad referendum, pela maioria absoluta do plenário. A banca vai tentar te confundir, vai colocar maioria simples, 2/3, fique muito alerta com isso. Já o parágrafo 2º trata de outra coisa. Se quiserem fazer um evento que não seja parlamentar lá no plenário, só com autorização prévia do presidente da casa. Ok, já sabemos onde. Agora vamos descobrir o quando. O artigo 2º é o que define o calendário de trabalho da Assembleia, ou seja, o ano legislativo e os tipos de sessões. É aqui que o ritmo do poder é ditado. O artigo 2º estabelece basicamente duas categorias de sessão. Primeiro, as sessões legislativas ordinárias. Essas seguem um calendário fixo já pré-definido. Vai de 15 de fevereiro até 30 de junho e depois de 1º de agosto até 15 de dezembro. Esse é o período normal de trabalho, digamos assim. Agora, as sessões extraordinárias, como o próprio nome já diz, acontecem fora desse período normal. Elas são convocadas para discutir assuntos urgentes e específicos. Guardar bem essa distinção é fundamental. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. Esse é um dos pontos mais importantes para a sua prova, o parágrafo 3º. A regra é taxativa, é uma ordem. A sessão ordinária não pode ser interrompida em 30 de junho se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, não tiver sido aprovada. Mas por que isso é tão crucial? Porque a LDO é a espinha dorsal do orçamento do Estado para o ano seguinte. Sem ela, a administração pública simplesmente trava. O regimento, de forma muito inteligente, amarra o recesso dos parlamentares a essa responsabilidade, ou seja, primeiro o trabalho, depois o descanso. Vamos aprofundar um pouquinho mais nas regras da convocação extraordinária. Primeiro ponto importante: a pauta é trancada. Isso quer dizer que só se pode discutir e votar a matéria que motivou a convocação, nada mais. Segundo, a notificação. Os deputados precisam ser avisados com, no mínimo, 24 horas de antecedência. E aqui está o pulo do gato para a prova. A notificação é dupla. Precisa ser por um meio pessoal, como telefone, e-mail ou WhatsApp, e também precisa ser publicada no Diário Oficial. Não é um ou outro, é um
e outro. E a sessão? Sempre tem uma. Em estado de calamidade pública, esse prazo de 24 horas pode ser dispensado. Muito bem. Agora, vamos para o início de tudo, o marco zero de uma nova legislatura. O artigo 3º vai detalhar as sessões preparatórias. São aquelas reuniões que, como o nome diz, preparam o terreno para os próximos 4 anos de trabalho. E pode apostar, é um artigo cheio de rituais, de prazos, de detalhes, um prato cheio para as bancas de concurso. O regimento aqui é de uma precisão cirúrgica. A primeira sessão preparatória tem data e hora marcadas, dia 1º de fevereiro, às 2 da tarde, no primeiro ano da legislatura. E quem é que comanda essa sessão? A regra é que seja o último presidente, claro, se ele tiver sido reeleito deputado. Mas e se não for caso? Aí o parágrafo 1º define uma linha de sucessão que você precisa memorizar. A ordem é essa, anota aí: ex-presidentes, depois os vice-presidentes e secretários da mesa anterior que foram reeleitos. Aí vem o deputado com mais legislaturas e, por último, o mais idoso. Essa hierarquia é a questão clássica de prova. E qual é o grande objetivo dessa primeira sessão preparatória? É o ato mais solene de todos, dar posse aos deputados eleitos. O regimento define um ritual bem preciso, uma sequência de atos formais que a gente vai analisar agora, passo a passo. Então, como é que esse ritual da posse acontece? É assim, ó. Primeiro, o presidente que está comandando a sessão convida 2 deputados para serem os secretários. A função deles? Recolher os diplomas emitidos pela Justiça Eleitoral e as declarações de bens de todos os eleitos. Feito isso, a sessão é suspensa rapidinho, só para organizar a lista de quem está presente. Quando retorna, o presidente lê os nomes dos diplomados e faz a leitura do juramento, do compromisso. E, para finalizar, vem a chamada nominal. Cada deputado, ao ouvir seu nome, se levanta e diz em voz alta: "Assim eu prometo". É esse ato que oficializa a posse no mandato. E aqui está mais um número mágico para a sua prova que vem lá do parágrafo 7º. O deputado que foi eleito tem 30 dias, contados a partir da data daquela primeira sessão preparatória, para prestar o seu compromisso para tomar posse. Se ele não fizer isso e não tiver um motivo de força maior, ele simplesmente perde o mandato antes mesmo de começar. Prazos em dias são alvo certo das bancas. Muita atenção. Ufa! Vimos bastante detalhe dos artigos 1º, 2º e 3º, hein? Agora é hora de consolidar tudo isso. Vamos fazer uma revisão rápida dos pontos mais importantes e, logo em seguida, resolver uma questão no estilo da sua prova para ver se o conteúdo ficou bem fixado. Vamos lá, resumão dos pontos essenciais. Primeiro, a sede é o Palácio Marechal Rondon, mas a Assembleia pode se reunir em outro local? Sim, por motivo relevante, com decisão da mesa e aprovação posterior ad referendum da maioria absoluta. Segundo, sessões ordinárias têm datas fixas, as extraordinárias, por sua vez, exigem convocação com 24 horas de antecedência e aquela dupla notificação que a gente falou, a não ser em caso de calamidade. Terceiro, a regra de ouro da LDO. Sem aprovar a LDO, nada de recesso em julho. E por último, a posse acontece no dia 1º de fevereiro e o prazo final para prestar o compromisso é de 30 dias. Pode ter certeza, esses são os pontos que mais despencam em prova. Agora vamos testar esse conhecimento. A questão diz o seguinte: de acordo com o regimento interno da ALRO, a convocação para uma sessão legislativa extraordinária, em regra, deve ser comunicada com antecedência mínima de, vamos às alternativas: A, 12 horas, só para o Diário Oficial; B, 24 horas, por meio de telefonema, e-mail ou WhatsApp e também por publicação no Diário Oficial; C, 48 horas, só por e-mail ou WhatsApp; D, não tem prazo mínimo. E aí, qual a resposta? Tempo? A alternativa correta é a letra B. Como nós vimos lá no artigo 2º, parágrafo 5º, a regra geral exige 24 horas de antecedência. E o ponto-chave é a comunicação dupla, um meio pessoal e a publicação no diário. As outras opções estão erradas ou no prazo ou na forma de comunicação. Chegamos ao final de mais uma análise detalhada aqui no Doutor da Lei. Estudar regimento interno é um trabalho de formiguinha, mas focar nesses detalhes é o que vai garantir a sua aprovação. Para aprofundar ainda mais, não se esqueça de conferir nosso material completo com resumos e questões, que está no link aqui na descrição. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho e a gente se vê na próxima. Bons estudos e até lá!